mim é difícil falar sobre a Elo, né, sobre a Heloísa, sobre o trabalho dela. Acho que sem começar dizendo que eu tenho uma enorme admiração, né, pessoal, intelectual, pela Heloísa, e então não tem muita chance aqui de eu manter uma pose, né? Aqui qualquer pose que eu consigo fazer isso, falar sobre a Elo, com algum tipo de distanciamento afetivo. E já que esses 30 e poucos anos dela como professora na Unicamp, né, já vai fazer 20 anos desde que eu conheci a Elo, e quando eu vim fazer mestrado, né, na antropologia na Unicamp, com orientação dela. E que é uma história, enfim, eu acho bacana, né, que sempre me vem na memória de como eu lembro daquele momento, né, como eu vim trabalhar com ela, porque quando eu passei no mestrado, eu cheguei aqui na Unicamp, estava super perdido, eu não conhecia muito bem os professores do departamento, e aí eu fui me encontrar com a Marisa Correia, que tinha participado da banca de seleção, e daí ela virou para mim, bem daquele jeito dela, assim, né, me disse assim, Guri, tua orientadora, a Heloísa, está nos Estados Unidos, mas no segundo semestre ela vai voltar e daí você escreve para ela, né? Enfim, eu não conhecia a Heloísa, eu acho que nunca tinha me comunicado com ela, mas lógico, a Marisa conhecia muito bem a Heloísa, e eu acho que ela viu ali muito rápido o acerto, o ganho, né, que acho que para mim seria, né, e para minha pesquisa, que ia ser ter a Heloísa como orientadora. E a Heloísa me acolheu aqui na Unicamp de uma maneira muito generosa, né? Primeiro no mestrado e depois no doutorado. Se eu não estou enganado, eu acho que eu fui o primeiro orientando de doutorado dela. E desde então, enfim, a gente vem mantendo uma parceria de trabalho aí do qual eu acho que eu sou muito cioso, né, com ela. E que a gente vem levando aí, dando, né, um grupo de estudo, dando curso, e hoje co-orientando estudantes juntos. Bom, a questão é que nesse percurso todo, enfim, a Heloísa teve um impacto muito grande, acho que no que eu entendo, não só em termos de docência, pesquisa antropológica, mas em termos de trabalho acadêmico e intelectual mesmo, assim, num sentido mais amplo, mais geral, porque eu acho que para mim é uma das coisas mais notáveis, né, da Heloísa como orientadora, além, acho que obviamente do rigor que ela sempre cobrou das nossas pesquisas e dos nossos textos, né, que sempre voltava ali impecavelmente corrigido, comentado numa letrinha miúda dela. Enfim, acho que além disso, uma coisa que sempre pareceu muito marcante na Elo, é a maneira como ela sempre buscou estimular, acho que nos orientandos dela, um senso de localização, um senso de formação mais amplo, e acho que por isso mesmo uma formação bem mais armada, assim, digamos, mais reflexiva, sobre o trabalho intelectual e acadêmico, né? Acho que sempre forçando a gente a escapar dos sensos comuns, assim, mas também de discursos muito romantizados ou ressentidos, né, sobre a universidade. E tudo isso com um senso de compromisso, uma paixão com a universidade, uma paixão com a pesquisa, com o ensino, que eu acho que é uma coisa que deve ter sido marcante, acho eu, para qualquer pessoa que trabalhou com a Elo, ou assistiu uma aula delas, né? Ela sempre muito, uma energia. Enfim, eu acho que essa paixão dela com a pesquisa era uma coisa, né, que sempre muito contagiante nela, na forma de trabalhar, né, dela trabalhar com os orientandos, e na forma dela, né, sempre estimular muito um debate coletivo entre nós, né, e também com que a gente buscasse sempre uns nos outros, assim, uma forma né, de a gente se auxiliar nas pesquisas, e ainda que as pesquisas muitas vezes tinham temas bastante diversos, né, dos orientandos dela,
mas que a gente ia tentando sempre ali, ela ia tentando sempre costurar e dar uma formação ali para a gente com uma série de leituras que ela buscava, né, trabalhar com a gente, e que eu acho que é bem aonde a gente vai encontrar, acho que a força, acho que do trabalho da Heloísa, né, que é a capacidade de fazer uma antropologia que eu acho que, né, ela, sei lá, é fundamentalmente interdisciplinar, eu acho que e capaz de, né, de articular campos teóricos e disciplinares muito diversos, né, que uma capacidade de articular isso, que para mim às vezes assim é desconcertante no trabalho dela, né? Então, da maneira como ela consegue articular antropologia, debate etnográfico, sociologia, história dos intelectuais, história social da arte, literatura, teatro, debate de gênero, né? E num sentido maior, um debate sobre as marcas da diferença na vida simbólica e intelectual. Enfim, agora mais recentemente também os trabalhos dela sobre casa e domesticidade. Enfim, eu acho que tem um tipo de articulação no trabalho dela que é sempre muito fácil de dizer, mas que é muito difícil de fazer, eu acho. E ela faz com um refinamento, um burilamento com a escrita, né, que eu acho que é impressionante no trabalho dela. E eu acho que isso também é uma coisa muito da Heloísa, né? Ela sempre insistia muito com a gente, quem trabalha com ela, né, que é, ela dizia, né, sempre uma insistência muito grande que a escrita já é análise, né? Não é simplesmente meramente uma preocupação formal. Isso eu acho que marcou bastante. E daí que eu acho que o trabalho da Heloísa tem uma coisa, então, de articular, quer dizer, eu acho que tem uma articulação de preocupações que vem desde lá atrás, né, com um debate de gênero, debate feminista, que vem lá do mestrado dela, né, com o trabalho da Heloísa sobre o SOS Mulheres, ainda na dissertação, mas com também aí, com uma antropologia, que eu não diria que é uma antropologia urbana, mas que tem a cidade, né, a metrópole como preocupação, e que deságua, eu acho, sempre, acho que no campo da produção cultural, do campo da produção intelectual e cultural, que é onde eu acho que a Heloísa nada de braçada mesmo, assim. Falo nadar porque eu sei que uma das coisas que ela se orgulha de fazer bem, além de pesquisa, é natação. E eu acho que é onde ela busca aí fazer uma antropologia, né, sempre uma antropologia com foco nas mediações, né, uma antropologia das mediações, né, entre a experiência social e as formas simbólicas, né, e de maneira muito pouco óbvias, ou quer dizer, de maneiras que na verdade ficam óbvias, por assim dizer, só depois que a gente lê o trabalho dela, né, penso nos trabalhos, sei lá, da Heloísa, sobre o grupo Clima, né, e os contrapontos sensacionais que eu acho que ela faz, né, e joga com as experiências ali do Florestan Fernandes e da Gilda de Mello e Souza, e de como as experiências de classe e gênero ali, né, atravessam um pouco a maneira do trabalho, né, do Florestan e da Gilda, ou os trabalhos dela sobre as escritoras, né, das atrizes, que eu acho que é um tipo de análise que ela faz, por exemplo, se eu penso um texto bacana que eu adoro dela, que tem como foco ali uma foto da Cacilda Becker vestindo Dior na entrada de uma delegacia na ditadura, que eu acho que a Heloísa faz miséria ali com aquela foto, né, mostrando como todo mundo social, uma série de convenções sociais, de gênero, convenções expressivas, ali ganha uma certa materialização né, expressiva naquela foto. Eu acho que, enfim, como eu estava dizendo no início, eu acho que não tinha como esperar muito distanciamento meu, né, com relação, acho que o trabalho da Heloísa, mas eu acho que, enfim, não só a ocasião permite, né, que é de homenagem, e de uma homenagem que eu acho muito justa, né, ao trabalho da Elo, mas também, enfim, que é, por sinal, uma coisa que também a gente sempre aprendia com ela, que é pensar e entender as convenções e os registros das ocasiões da vida intelectual, mas também porque eu acho que, enfim, a falta de distanciamento me deixa aqui errar muito, ou não me deixa errar naquilo que eu acho que, de fato, é algumas das grandes contribuições que eu acho que a Elo, nesses 30 e poucos anos de docência,
né, a contribuição dela como professora, como orientadora e como antropóloga, que eu acho que tem um trabalho que realmente é incontornável assim, para qualquer pessoa que vai querer se meter a pensar gênero e produção cultural no Brasil. Eu conheci a Heloísa em 2009. Eu estava no segundo ano da graduação e ela estava coordenando um projeto temático da FAPESP com o Sérgio Miceli sobre indústria cultural no Brasil. E eu fui assistir a maioria das reuniões, né? Eu costumava assistir com um amigo a maioria das reuniões, e eu lembro que no finalzinho do ano de 2009, em dezembro, o Sérgio chamou a gente, os professores e os alunos que estavam assistindo, para um almoço de confraternização num restaurante em São Paulo. E eu fui, muito tímido, totalmente, assim, sem dinheiro, lidando com as contingências da graduação, assim. Mas resolvi ir com esse amigo, a gente falou, não, essa é a oportunidade da gente sentar à mesa com as pessoas que a gente admira, idolatra, enfim. E a Heloísa era uma delas já, né? Eu já havia conhecido o trabalho dela, o trabalho da livre docência dela, que ela defendeu em 2008, sobre as intérpretes da metrópole, os intérpretes da metrópole, e a gente foi nesse almoço. E eu sentei do lado da Elo, e assim, foi super divertido, tava os professores, estavam Fernando Pinheiro, também estava o Gustavo Rossi, que depois acabou se tornando um grande amigo meu, e eu lembro que no final, quando chegou a conta da mesa, a Elo fez um cálculo e falou assim para todo mundo: para vocês é tanto, para os dois, eu e meu amigo, é tanto. E eu do lado dela ali falei: mas professora, não, mas né, não tem problema. Dela: não, é isso. Eu falei: não, imagina, vamos dividir igualmente. Ela virou para mim e falou assim: se você insistir, nós vamos brigar. E isso já foi ótimo, porque me deu uma ideia de como seria a minha relação com a Heloísa nos anos seguintes, né? De 2013 até hoje, 2021. Uma relação de muita generosidade, de prazer pelo trabalho, pelo artesanato intelectual, né? Como ela gosta de dizer. E com um respeito absurdo, assim, né? Um respeito pela autonomia e um desejo de cultivar parcerias. E a palavra parceria não é à toa, porque é uma palavra muito importante para a Elo, tanto que isso é até título de um dos capítulos da livre docência dela, né? As parcerias de trabalho e as parcerias amorosas. No nosso caso, uma parceria de trabalho que acabou se tornando também uma amizade, né? E eu digo isso com o maior orgulho e privilégio que eu poderia. E eu acho que hoje, né, me encaminhando para o final de uma relação de orientação que vem, como eu falei, desde 2013, é realmente emocionante olhar para trás e me ver 12 anos atrás naquela mesa daquele restaurante com, ao mesmo tempo, muita insegurança em relação a estar ali, a pertencer àquele lugar, né? A pertencer àquele círculo de pessoas que faziam do pensamento uma profissão, mas ao mesmo tempo seguro em estar com ela, né? De poder dividir com ela não só as contas, as contas de restaurante e de bar que depois a gente dividiu, mas as ideias, os medos, as ansiedades, as dores, os lutos, né? A Heloísa me acompanhou na morte de duas pessoas muito importantes na minha vida, que foi meu pai e minha mãe, né? E ela sempre esteve comigo. E eu lembro dela no velório da minha mãe e na defesa de mestrado e tantas outras situações em que eu estava completamente vulnerável e ela acolheu
isso da maneira como ela sempre faz, né? E daí não é só comigo, é com todo mundo que passa pela vida dela, com respeito, com generosidade e com respeito, generosidade e carinho, e essa vontade de sempre traçar novas parcerias. Então, obrigado, Elô. Obrigado demais. Eu queria primeiro agradecer a lembrança de mim para fazer essa fala para a Elô, e fiquei muito lisonjeada com o convite, me sinto muito homenageada. O meu primeiro contato com a Elô foi mais ou menos em 2001, pela minha lembrança. Eu estava, na época, preparando um número duplo da nossa revista da época, os Cahiers du Brésil Contemporain, sobre as elites brasileiras. E a Elô estava indo para Stanford para fazer um pós-doutorado. E eu convidei ela para participar, e ela fez um texto, contribuiu para esse número com um artigo sobre o Grupo Clima, um número que saiu em 2002. Depois, um pouco mais para frente, em 2005, eu organizei uma mesa, um simpósio, num congresso na Espanha, e a Elô participou com uma fala sobre o impacto da presença do Louis Jouvet e da Henriette Morinot na cena teatral brasileira. E isso foi publicado num livro que a gente organizou, eu com a minha colega Eugênia Scarzanella, na Alemanha, pelo Instituto Ibero-Americano de Berlim, um livro que chama Sem Fronteiras, que saiu em 2008. Naqueles anos, eu ia todo ano trabalhar na Unicamp, eu era no verão daqui, eu era pesquisadora do PAGU, e com a Elô a gente se via também nas estadas regulares que ela fazia aqui em Paris. E em São Paulo, a gente se via também fora da universidade, graças, e muito, à nossa grande amiga comum, que é a Guita. Em 2008, no ano da publicação do livro Sem Fronteiras, da Vervoert, eu fui para São Paulo, para a Unicamp, como pesquisadora convidada da FAPESP, principalmente para contribuir com as atividades de um temático do PAGU, que estava funcionando naquela época, do qual a Elô participava. E durante a minha estada, a Guita organizou uma reunião e eu pude ler um longo relatório final que tinha sido escrito para terminar esse temático, e foi aí que eu descobri, com mais detalhes, com mais profundidade, a pesquisa da Elô sobre as damas do teatro, sobre os casais do teatro paulista, que depois resultou na livre-docência dela e no livro Intérpretes da Metrópole, que eu pude resenhar para a nossa revista Brésils, aqui da França, em 2012. E a Elô teve a gentileza de resenhar o meu livro Justa nos cadernos PAGU no ano seguinte, em 2013. O Intérpretes da Metrópole é um livro fantástico, que cruza a cultura urbana paulistana e o gênero, passando pela corporalidade. Ela vai fazendo um recorte que é extremamente sofisticado do objeto que ela vai construindo entre gênero e cultura urbana, entre urbanidade e cena teatral. A Elô e eu compartilhamos de uma grande admiração pela dona Gilda de Mello e Souza, com quem eu tive o privilégio de conviver em 88, 89, antes de eu vir para a França, e nos anos 90. Então, enquanto eu planejava a minha tese, quando eu fazia o meu doutorado e até um pouco depois. Quando eu desejei publicar um texto sobre a dona Gilda na nossa revista Brésils, só poderia ter sido a Elô, e ela escreveu um texto lindo, a 4 mãos, com a Bárbara Pires, que nós publicamos no ano passado. Essa colaboração da Elô com a nossa revista trouxe um fruto maior com o dossiê que ela organizou junto com a Camila Rossati e com o Vincent Jacques, no ano passado, que se chama Habiter, Maison et Espace Social, Morar, Casa e Espaço Social.
Durante a preparação, que foi bem longa desse dossiê, a gente conversou muito, conversou como a gente está conversando agora com todo mundo, né? Sempre virtualmente, mas também conversamos pessoalmente, porque ela chegou a vir para a França um pouco antes da pandemia chegar, e a gente pôde se reunir junto com a Camila para pensar esse dossiê. E esse dossiê vai se desdobrar agora no Brasil em um livro, e agora sou eu que vou colaborar com um capítulo. A nossa convivência presencial foi mais regular em 2017, 2018, quando eu fiquei um longo tempo no Brasil como pesquisadora visitante da FAUSP. Foi a Elo que me convidou para participar de um grupo de estudos nessa época, que tinha reuniões mensais na casa da Ana Lana, que era a pessoa que estava me recebendo na FAO, e nessa época nós passamos tardes interessantíssimas juntas. Nesse percurso, na parte do percurso da Elo que eu acompanhei, a Elo foi se movendo de uma pesquisa mais centrada em um grupo de intelectuais paulista, Clima, ela foi aumentando progressivamente a focal sobre o urbano, que foi se tornando uma questão central e cada vez ocupando mais espaço na reflexão dela, mas sem nunca se desligar do seu interesse pela cena cultural, teatro em particular, e que vai se entrelaçando com a cultura urbana paulistana. E, de modo transversal, ela mantém sempre um olhar muito atento às dinâmicas de gênero, em todas as suas nuances, abarcando a corporalidade, a relação com os espaços de circulação e de aparição, os enredos que entrelaçam gênero, corpo, espaço social e espaço urbano. E tudo com uma grande interlocução com os historiadores, com as historiadoras e com os urbanistas, quando ela passa a se preocupar com a casa, com os interiores, com os modos de morar. Um percurso que eu acho sempre extremamente coerente e também extremamente original e pessoal, e que eu acho realmente muito interessante, que eu pude repensar, reolhar agora, retraçando essas linhas dos nossos encontros. Para terminar, eu queria dizer que eu fiquei pensando numa palavra que eu poderia usar para definir a Elo. E aí eu pensei na palavra chique, na acepção francesa da palavra, na acepção que vai além da elegância do vestir e do comportamento cultural, do comportamento corporal, desculpe, que a Elo tem, e muito. Se trata de uma elegância mais inteira, mais abrangente, que inclui generosidade, fineza, simpatia. Então, queria terminar assim, me dirigindo diretamente a você, Elo. Tu es chic, tu es une personne très, très chic. Muito obrigada.